Vamos lá, né? Então, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Conversar um pouquinho sobre uma ferramenta que eu amo muito e é muito básica, é muito simples, que é a escrita. Né? Então, cada um de nós temos um recurso. É importante que a gente tenha recursos na nossa vida para nos sustentar diante das adversidades, né? E a escrita é um dos meus recursos, é o meu principal recurso muito antes da psicologia. Então, eu já venho trabalhando e pesquisando, estudando com isso desde 2023, e desde 2023, e aí eu venho fazendo alguns projetos, compartilhando algumas coisas, e nesse ano em específico, aconteceu tanta coisa que eu não pude estar tão presente assim com esse projeto, né? Então, Mariana participou de um projeto que eu fiz ano passado, do estudo de um livro, né, O Caminho do Artista. Então, eu tenho feito alguns projetos, mas esse ano específico eu estava muito parada. Eu disse, não, as coisas esfriaram, e aí eu decidi começar, né? Começar com roda de conversa, trazendo pessoas interessadas verdadeiramente na ferramenta, tá? E aí, nesse encontro, eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu venho aprendendo. Claro, são olhares meio da minha prática, da minha experiência. Vocês podem discordar, não tem nenhum problema em discordar, mas é o que eu venho estudando e o que eu venho percebendo e que eu venho praticando, tá? Não só na clínica, mas também na vida. Compartilhar aqui um arquivo que eu fiz, porque eu sou assim, eu sou um pouco didática, né? E eu gosto das coisas organizadinhas para mim não me perder. Mas qualquer dúvida ou qualquer comentário, fiquem à vontade, tá? Rayane entrou, seja muito bem-vinda, Rayane. Achei que você não poderia vir hoje, mas que bom que você está aqui. Antes de tudo, antes da gente falar sobre a escrita como ferramenta de autorregulação, a gente precisa conversar um pouquinho sobre qual é o entendimento de autorregulação, né? Porque a proposta é a escrita como ferramenta de autorregulação emocional, tá? Mas o que a gente entende sobre autorregulação? O que vem na mente? O que é isso, né? Então, quem puder compartilhar, escreve aqui no chat. O que vem na primeira palavra que vem quando pensa autorregulação emocional, tá? É uma palavra extensa, complexa, mas a gente entende, a gente consegue entender o que vem, né? O que é para vocês autorregulação? A Júlia falando voltar para si. Ok. Tá chegando, tá pertinho. A maioria das pessoas colocam equilíbrio. Pode falar, Beth. Você abre o microfone, pode falar. Liga o microfone. Tá desligado. Pronto. Não tô ouvindo. Vocês estão ouvindo a Beth? Não? Será que é o fone? Está ouvindo agora? É o fone. Pronto, deu certo. Estamos ouvindo. Pronto. Não, eu digo, pode ignorar. Na verdade, eu ia escrever. Ah, tudo bem. Tá? Pode escrever, fica à vontade. E eu quero começar desse entendimento, porque se a gente não entender o que é autorregulação, a gente não vai entender por que a escrita ajuda na autorregulação, né? E na minha prática, a autorregulação, ela está num contexto onde a gente é posto num ambiente, temos um instinto, um impulso inerente da nossa existência para nos organizar, para nos equilibrar, né? Por isso vem a palavra homeostase.
equilíbrio, né? Um estado de equilíbrio, não é aquele equilíbrio total, mas é minimamente um equilíbrio, vocês já vão entender, né? Então, eu parto da premissa, né? A abordagem que eu trabalho, que é a Gestalt terapia, humanista, fenomenológica, ela parte do pressuposto que temos um impulso inerente, né? Todo ser vivo, humano, não humano, temos um impulso inerente a nos organizar, né? A buscar equilíbrio, tá? E é um equilíbrio que vem no contato com o ambiente, certo? Então, a todo momento, a vida, a existência, as nossas experiências, nós estamos em constante desequilíbrio e equilíbrio. Quando a gente, por exemplo, precisa beber água, sente a sede, eu vou em busca da água e sacio minha sede. Quando a gente desequilibra e dá aquela fome, ou aquela dor de cabeça, ou aquela necessidade de sono, a gente vai em busca daquilo para nos organizarmos, tá? E o exemplo da respiração é a respiração também é uma forma de regular, né? Através desse contato com o ambiente, tá? Então, dentro da vida, a gente desequilibra, a gente equilibra, desequilibra e equilibra, e vamos utilizando os recursos do ambiente para existirmos, tá? E aí tem essa necessidade organísmica da busca por essa regulação. Surge uma necessidade do organismo, e aqui eu não estou falando apenas de um organismo biológico, mas um organismo psicológico, de inúmeras necessidades que temos, que a gente, a partir de uma necessidade, a gente busca a reorganização, né? Um bebê, por exemplo, né, chora, tem a necessidade de comer, então ele não vai à comida, mas ele dá como é que se diz, o toque, né? Ele chora para a mãe entender que ele quer alguma coisa, o pai, a mãe, né? E a mãe dar aquilo que a criança necessita, tá? Então, a terra, os animais, né? A terra é um organismo vivo, né? À medida que o ser humano mata, né, destrói a natureza, a terra vai se reorganizar, vai buscando um equilíbrio, né? Então, tudo que está vivo tende a buscar vida. E aí, a ideia de autorregulação é porque estamos vivos. Se não estamos vivos, não tem como nos regular. Estamos vivos, então a gente busca a regulação, né? Até aqui tudo bem? Sim. Beth, o seu microfone está ligado ainda. Então, pode ser que Não interfira tá. no meu áudio. Dá uma desligadinha aí, Tá legal. só para não interferir, tá? Tá bom, só um instantinho. E aí a gente parte do pressuposto que a gente está num ambiente. E o ambiente, ele nem sempre supre as nossas necessidades, né? Às vezes a gente tem a necessidade de, por exemplo, alguém que se sente só, né? Se acha só, tem aquele sentimento de solidão. Nem sempre o ambiente vai favorecer que a gente supra essa necessidade, né? Por isso que a gente vai fazendo acordos com o ambiente, para que esse ambiente a gente supra minimamente uma necessidade que surgiu, né? Aí vem uma ideia que dentro da minha abordagem se chama ajustamento criativo. Quando o ambiente ele não sacia uma necessidade, a gente vai nos ajustando ao ambiente como dá, como pode, né? Então a gente pensa em contextos de muita pobreza, né, de muita escassez, né? E as pessoas ali elas vão se regular a partir do que elas têm, né? Existe esse impulso, existe um ajustamento criativo onde vamos criando coisas para nos equilibrar na vida, tá? Então, a partir daqui desse entendimento que eu quero que a gente depois parta para entender a escrita, tá? Que é uma introdução que eu acho necessária falar, né? Tem alguma pergunta? Não, né?
Todo mundo está ouvindo direitinho. E quando a gente fala de autorregulação emocional, a gente fala de necessidades emocionais, né? Então, se temos necessidades emocionais, é porque nós sentimos. Não tem ninguém que esteja vivo que não sinta. Até mesmo aquelas pessoas que parecem muito frias, muito rígidas, elas sentem também, só estão reprimindo, né? Mas elas sentem também. Então a gente sente, temos necessidades emocionais, psicológicas, como por exemplo, necessidade de afeto, de amor, o pertencimento, né, de um grupo, uma família, a necessidade de proteção, reconhecimento, necessidade de aprender, né, de curiosidade de aprender coisas novas, a necessidade de impor limites, dizer não, de expressar as nossas emoções. Então, nós somos muito complexos, né? Temos necessidades, muito mais necessidades psicológicas do que necessidades fisiológicas. Então, sempre existe uma falta de uma necessidade emocional, uma necessidade emocional não foi atendida, vai existir uma falta e vai existir esse impulso para ir em busca a, a satisfazer essa necessidade, né? Então, imaginem uma criança que não sentiu o amor dos pais, tá? Sentiu rejeição, sentiu abandono. Então, numa vida adulta, muitas vezes, né? Claro que tem suas exceções, vamos buscar num parceiro ou numa parceira suprir essa necessidade amorosa, né? E vamos buscando na vida, né, essa necessidade afetiva, emocional que está em falta. E aí, nesse contexto onde a gente se embanana todo, onde a gente se perde, porque a gente não sabe identificar as nossas emoções. A maioria de nós não sabemos ter clareza de qual a necessidade está por trás de uma emoção, né? Qual a necessidade que está por trás da solidão, da minha solidão, do meu sentimento de solidão? Qual a necessidade que está por trás da minha ansiedade? Qual a necessidade que está por trás da minha angústia, né? Está existindo algum desequilíbrio, né? Porque sintomas ruins têm um desequilíbrio. A ansiedade mostra que tem um desequilíbrio, a tristeza um desequilíbrio, a angústia, né? Mostra esse desequilíbrio emocional. A gente não está na vida pleno, feliz, sempre pulando, saltitando. A gente sente esse desequilíbrio por estar na vida, né? Mas por isso que é importante ter recursos para voltar ao equilíbrio. Mas a gente precisa identificar o que está acontecendo dentro de mim, que necessidade, que emoção é essa, né? A gente tende a reprimir emoções ruins, não ruins, mas emoções desagradáveis. Por exemplo, a culpa, a própria rejeição, o ressentimento, a a raiva, né? São sentimentos que a gente tende a reprimir e não quer sentir porque são desagradáveis. E muitas vezes nos embananamos todo, né? É uma raiva que eu tô sentindo, mas aí eu vou em busca da comida, ou eu compro demais, saciei eu pronto, tô satisfeita. Mas passa rápido, vai embora, né? Então a gente se embanana, a gente se perde na vida tentando suprir uma necessidade que não é a necessidade original. E aí sempre vai tendo esse sentimento de falta e o desequilíbrio acontecendo, né? Então é importante delimitar a necessidade e o sintoma também, né? Qual a necessidade que existe por trás de um sintoma? A, a minha visão, a visão da Gestalt terapia é que o sintoma ele não tem um peso de doença, mas o sintoma é a forma como nos ajustamos ao ambiente. A forma como o organismo pôde se ajustar ao ambiente que muitas vezes não supriu necessidades, porque a vida não vai suprir mesmo, né? Isso, assim, não é culpa de ninguém, não é culpa de ninguém, né? É culpa da mãe, do pai, mas a vida tem dessas faltas, né? E a gente vai buscar recursos na vida, tá? Então, aqui é o entendimento que eu gostaria que vocês tivessem para realmente passar pela
pela escrita, tá? A Giana tá falando. O sintoma também. Deixa eu ver aqui direitinho. O sintoma também aparece para nós comunicar algo. Exato, nos comunicar algo. Exatamente. Sempre. Qualquer sintoma. A dor de barriga, né? Ai, senti uma dor de barriga. Poxa, comi alguma coisa ruim? Será que eu tô com virose? Será que é uma coisa mais grave, né? O sintoma sempre diz alguma coisa. É o corpo se comunicando com a gente, né? A necessidade de água, a necessidade de medicamento, né? Então a gente vai observando, sem esse peso de um diagnóstico, sem esse peso de um adoecimento, mas é um sintoma que está ali por uma desordem, um desequilíbrio organísmico, tá? Tá aqui tudo bem? É o mais complexo que eu tentei trazer muito limpo, né? Porque a teoria é muito extensa, mas eu espero que vocês estejam entendendo, e eu acho que estão entendendo, né? Olha que maravilha. Alguém quer falar alguma coisa? Gente, interajam comigo. Eu gosto de interação. Pode escrever, pode levantar a mãozinha, tá? Falar sozinha não é interessante para mim. Então, interajam comigo, tá? E aí, para a gente passar pela questão da escrita, um relato próprio, particular meu, né? Para mim. Oi, alguém quer falar? Não, né? Oh, Quer falar, Rose? é. E quando a pessoa tem dificuldade de dizer não, Qual é a necessidade que está por trás, né? Tem que identificar. Será que é uma necessidade de não desagradar, né? Uma necessidade. Existe alguma falta, né? nesse sentido, né? Sempre que existe uma dificuldade, algo assim, né? É uma dificuldade em pôr limites, o não, né? Talvez sempre verificar, porque cada caso é um caso, Tá né? fazendo Então, canso, se eu tenho dificuldade de dizer não, em que contexto, né? É na família, é para o meu pai, é para minha mãe, é para o meu namorado, né? E aí a gente vai identificando e vendo qual é uma necessidade. Às vezes, sabe, Rose, é uma necessidade infantil, de um amor, de reconhecimento, de ser visto, né? De não ser abandonado. ou até uma carência, né? Isso, de não se sentir abandonado, porque se eu disser não, a pessoa não vai gostar de mim e vai me abandonar, entendeu? Uhum. Então, ok que a gente pode passar pela vida e dizer vários sims, só que tem consequências, né? Certo. Tem Tá bom, consequências, tá bom. tá? Obrigada. Então, Tá, João? deu para entender, né, o contexto? Deu. Obrigada. Então, é pensar sobre isso, né? E se convide a escrever sobre isso, Rose. Lá para o final, eu vou dar o passo a passo de como escrever, de como se colocar, né? E aí você pode, ok, eu vou escrever sobre isso, tá? E depois vai testando. E aí, a escrita, para mim, gente, ela é reguladora para mim, né? Uma experiência de um contexto familiar onde era barulhento, as pessoas falavam muito, não que seja ruim, mas para uma criança inibe. E eu não tinha oportunidade de me expressar dentro desse contexto. Então, eu me organizei criativamente na vida, através da escrita, para me expressar, e um lugar onde eu encontrei de acesso a mim, né? De centrar em mim e não me perder num contexto onde todo mundo estava dizendo o que tinha que fazer, qual era o certo, qual era o errado, quem eu deveria ser, né? Então, durante a fase da infância e adolescência onde eu escrevi mais, eu percebi que eu pude centrar em mim, entender que eu discordo disso, nem que eu não falasse para a pessoa, eu discordo de você, mas nem que eu não falasse, mas eu entendia, ok, o meu pensamento é outro, e aí eu não me perdia num contexto que nos engole, né? Quer dizer sempre o que a gente tem que fazer.
E aí, para mim, a escrita foi autorreguladora e supria a minha necessidade de expressão, tá? Mas não necessariamente ela vai suprir diretamente uma necessidade, tá? Mas ela vai facilitar o entendimento de si e te ajudar a compreender melhor o que falta. Como o exemplo que a Rose trouxe, a dificuldade de dizer não, o que que falta, né? Qual a necessidade que está faltando? Tá? Então, através da escrita, a gente pode acessar um contexto interno que a gente não acessa no superficial, né? A palavra emoção tem um significado de movimento interno. Emoção, movimento para dentro. Então, a gente entender o que está se movimentando aqui dentro. A escrita é esse recurso. Tá? E a necessidade primordial, assim, é a de expressão. Né? Então, se a gente não tivesse nenhuma necessidade de se expressar, várias artes, contextos de artes, formas de arte, não teriam existido. Foi a necessidade do ser humano se expressar que a arte existe, né? Seja qual for, a poesia, a música, a dança, né? Tudo é expressão, tudo é o ser humano se expressando. O cinema, a própria arquitetura, né? Assim, a arquiteta, a Julia pode falar. Então, a culinária, né? Toda forma de arte, a gente tem expressão, né? É o ser humano se expressando, é o ser humano se comunicando, tá? Então, primordial é essa. Então, tivemos contextos na história da humanidade onde a gente não tinha liberdade de expressão, né? Tá, a ditadura militar, né? A liberdade de expressão, fomos engolidos, né? E muitas vezes somos criados para, não chore, não fale isso é errado, não pode brincar aqui, não pode rir, principalmente nós mulheres, né? Interessante, aqui não tem nenhum homem, só mulheres, né? Principalmente nós mulheres, menina não se senta assim, menina não faz isso, menina não faz aquilo, então somos reprimidas, né? Nossas expressões são reprimidas. E onde a gente encontra esse espaço para expressão, né? Alguma coisa? Tudo certo por aqui? Sim, eu acho que quando você entrou no assunto da arte como forma de expressão, porque existem diversos tipos de arte mesmo, mas quando você fala em escrita ou qualquer outro tipo de arte, eu ligo automaticamente na minha cabeça com a autorregulação mesmo, assim, do equilíbrio, né, do ser humano. E às vezes não é nem uma questão de. Muitas vezes é uma questão de não saber, ou a gente foi criado para não se expressar, mas em muitos casos a gente também não tem a oportunidade de se expressar, né? E aí a gente encontra essas formas, e acho que a escrita é uma dessas mesmo. Por isso, Júlia, que a gente vai se regulando, né? Então, algumas pessoas encontram na pintura, né? Na dança, no cinema, né? E o ser humano necessita, é uma necessidade, porque se não fosse uma necessidade, o ser humano nem teria inventado a escrita, nem teria inventado a linguagem, entendeu? Não teria fala, né? Então, é uma estrutura complexa dentro do nosso cerebral, psicológica, que a gente criou para existir num mundo onde a gente se expressa. Então, não faz sentido uma sociedade repressora, se o ser humano ele é feito para expressão, né? Então, é abafar a potência que temos de nos expressar, né? A escrita é arte, é uma ferramenta artística, né? Tem livros, poemas, a música, tudo passa pelo contexto da escrita, tá? E aí a gente volta aqui, né, pelo surgimento da escrita como algo revolucionário dentro da nossa existência humana, né? Recentemente eu vi uma pequena reportagem falando sobre a escrita mecânica, né, digitar, diferente da escrita manual, que a gente tem prejuízos neurológicos das crianças que não, né, Rose? A gente tem prejuízos neurológicos se não aprendemos a escrita manual.
Cognitivamente, uma criança que não aprende a escrever manualmente vai ter sequelas, né? Não é à toa que as universidades na Noruega, Estados Unidos, que estavam introduzindo a questões da aprendizado por tablet, notebooks, tiraram, né? Porque viram que dá prejuízos mesmo, né? A escrita manual, no lápis, caneta, papel, certo? Desenho, né? Desenhar a letra, tá? Então, na psicologia, teve a descoberta, principalmente com Freud e Breuer, eu acho que fala assim, que se a gente reprimir as nossas emoções ligadas a traumas, eventos significativos, o nosso corpo adoece, né? Então, dentro da psicologia, a gente encontra vários contextos onde a repressão das nossas emoções, onde a gente não encontra formas de nos expressar, a gente adoece, o corpo adoece, né? E aí foi no primórdio, assim, no nascimento da psicologia, no nascimento da psicanálise, né? Não sou nem psicanalista, mas Freud foi o cara. Freud foi o cara. Mas, assim, só para vocês entenderem como existem muitos estudos que falam sobre isso, tá? E um estudo diretamente ligado à escrita, que sempre nas minhas pesquisas aparece, é um estudo do paradigma do Pennebaker, né? Que James Pennebaker é um psicólogo norte-americano. Na década de 80, ele começou a pesquisar sobre a escrita dentro de pessoas que escrevem eventos significativos ou traumas, se isso afeta a saúde dessas pessoas. Então, ele foi muito mais pragmático. Ele fez pesquisas em laboratório, investigando pessoas escrevendo, pessoas não escrevendo, quanto tempo, e aí verificava a saúde das pessoas, né? Foi um estudo um tanto longo, onde ele fez experimentos para isso, né? Assim, gente, mas ele descobriu o óbvio. Ele descobriu o óbvio. A ciência não é assim, né? A ciência, o ser humano faz primeiro na prática, a ciência vem para falar, né? Mas é muito importante esse estudo, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, bota lá no Google Paradigma de Pennebaker, que vocês vão ver todos os estudos científicos. E ele tem livros, né, sobre o assunto. Infelizmente, a maioria não está traduzida para o português, mas tem alguns livros, né? Então, teve uma descoberta significativa de que a escrita é potencializadora de cura, tá? Então, cada experiência emocional que temos na nossa vida afeta a forma como a gente vai nos ver e ver o mundo. E isso abala o nosso universo simbólico, né? Então, pessoas que tiveram traumas muito significativos, principalmente na infância, pode ser que desenvolvam na vida um símbolo de que as pessoas são ruins, né? Um medo, sentem muito medo, né? Afetando o universo simbólico. E a escrita nada mais é do que simbólica. A linguagem é simbólica, né? Por isso que muitas vezes a estrutura muda, né? Porque o Pendeque, ele quis identificar justamente pessoas com traumas, né? Escrever sobre traumas, por isso que é um paradigma. Escrever sobre coisas desagradáveis ou significativas, traumáticas, gera saúde, né? Por isso que colocou paradigma. Tá? Então, essa foi uma descoberta, né? Que a ciência já vem comprovando há muito, muito, muito tempo, tá? E aí, quais foram os benefícios físicos e mentais e sociais, né, que foram encontrados? Primeiramente, para a saúde física. Escrever ajuda na memória, ajuda no sistema imunológico, que eles fizeram pesquisas com pessoas diagnosticadas com o vírus HIV. E aí perceberam que tinha mais resultado no tratamento se os pacientes escreviam,
com regularidade, né? Então, ajuda no sono, melhora na concentração, que hoje em dia ninguém tem. Hoje em dia ninguém tem mais concentração, melhora no desenvolvimento cognitivo, né? E entre outras melhoras que estão aí. Para a mente, tem a diminuição dos sintomas de ansiedade, de estresse, tá? Favorece insights, porque a nossa cabeça hoje em dia consome muito, mas reflete pouco. A gente consome, a gente está sempre consumindo na internet, vendo vídeo e livro, isso, aquilo, pessoas falando, mas nós não refletimos. E a escrita ajuda justamente aqui. Promover insights, promover sentido, promover autoconhecimento, alívio emocional. A gente vai assimilando o que está acontecendo na nossa vida, né? A própria expressão das emoções e a compreensão desses eventos traumáticos, né? E também tem benefícios sociais, tá? Que já também perceberam que facilita um processo cognitivo dentro de grandes eventos sociais. Por exemplo, numa crise econômica, nas guerras, né, em contextos de devastação, né? Escrever facilita esse processamento cognitivo do que está acontecendo, porque às vezes num contexto de guerra, por exemplo, né? A gente paralisa. E aí a escrita vai ajudando o cérebro a entender o que está acontecendo, né? Então, eu ainda não vi nenhuma pesquisa que diga que tenha malefícios, mas eu já vi falando que escrever não é para todos, né? Que, claro que alguns vão preferir outras formas de expressão. E aí, né, algumas pessoas vão ter preferências, mas quem se identificar com a ferramenta e funcionar é muito bem-vindo. E é por isso que eu trouxe a imagem da Anne Frank, justamente porque ela foi um exemplo que vivenciou um contexto de guerra, né, na Alemanha nazista, e ela pôde, só o fato dela poder escrever, deu um sentido para a existência dela dentro de um contexto repressor, né? Se vocês não conhecem a Anne Frank, a família dela judia, numa Alemanha nazista, e eles tiveram que se esconder para não serem pegos, né? Então era um ambiente muito pequeno e as pessoas estavam ali. E ela escreveu sim, depois se tornou um livro, né? O Diário de Anne Frank. Por isso que ela disse que o melhor de tudo é que eu penso e sinto, porque o ser humano pensa e tem isso, né? Pelo menos eu posso escrever, senão me asfixiaria completamente. Isso é um exemplo de autorregulação. Isso é um exemplo de... Ela tinha 10 anos, ela viveu uma adolescência, teve descobertas ali na adolescência, onde ela não tinha como viver, né? E a escrita foi para ela uma forma de autorregulação dentro de um contexto, de um meio repressor, de guerra, né? E existem vários exemplos, né? Tem a Maria, meu Deus do céu, a escritora do... Gente, pelo amor de Deus, estou lembrando. Quarto de Despejo, né? Alguma coisa, Maria de Jesus. Ela vivia na favela, mas sempre estava escrevendo, e ela escrevia, era diário também, como um diário do que acontecia. Carolina, oh, muito obrigada. Carolina Maria de Jesus, exatamente. Que é lindo o livro dela, Quarto de Despejo, né? Parece até que vai virar filme. Eu vi falar que vai virar filme. Mas é um contexto também de pobreza, né? De marginalidade. E aí ela, muito linda as palavras dela, tem até erro de português, porque, né? Mas ela escreveu um livro, tá? Então, a gente traz aqui a escrita como essa forma reguladora. Deu para entender, né? Acho que aqui deu para entender, tá? Alguma pergunta, alguma coisa? Interajam comigo, se sintam à vontade. Eu sei que eu tenho
tendência a professora, né? A me botar como professora. Mas não se acanhe. Bom, eu queria só sugerir, mas só acrescentar mais também, é o livro do Pierre Vai, que é O Corpo Fala, também, que é muito bom, do Pierre Vai. Pronto, muito bom. Muito bom também, né? Já leu, né, Rose? Já, ele é muito bom também. Eu tenho aqui, e ele é interessante porque ele vai nos mostrar como a gente pode, o nosso corpo se comunica, Nosso corpo, né? exatamente. O corpo se Aí, expressa. né, Aí é aí outra coisa legal. aí quando vem, por exemplo, você fala a respeito dos traumas, aí vem as couraças, né, no corpo da pessoa, né? Uhum. Corporal também, né? Oral também, né? Exatamente. Alguém quer falar? Regiane? Isso. Elizabeth? Fala, Regiane. Boa noite, gente. É que tá travado aqui para mim, por isso que eu não respondi aquela hora, eu não tô conseguindo entrar no chat. Sem problema. Mas vamos lá. Eu acho que eu me identifico bem, olha aqui. Tudo que Oh, eu falo, eu tô escrevendo. eu sou do mesmo jeito. Eu não consigo ouvir tudo que me chama. Eu tenho que estar escrevendo uma palestra, estudando, tudo eu tenho que escrever, escrevo muito. Então, faz muito parte de mim a escrita. O problema, eu acho que é o parar para isso. Uhum. Tanto que eu faço isso que nem agora, que eu me coloquei, falei, vou lá ouvir a palestra, mas eu devia fazer isso no meu dia a dia, com as minhas emoções, com os meus sentimentos. E aí, hoje eu tenho essa dificuldade do parar, né, para fazer isso. E uma coisa que também, assim, me chamou muita atenção foi você falando de você, que você se refugiou um pouco nisso por conta de lugar barulhento, todo mundo falando, sensibilidade. E hoje eu vejo a necessidade de eu parar para me ouvir. E também, Uhum. muitas vezes, a gente não para o outro, porque eu sou mãe, eu tenho uma filha de 4 anos, e ela tem uma sensibilidade maior, né? Indo aí para características, ela está indo mais por uma melancólica e uma sanguínea, então eu tenho que respeitar o tempo dela. Então, isso tem me ensinado e me trazendo um pouco para, chamando atenção um pouco para isso. E isso que você falou, né, de falar, eu como sanguínea falo muito. E a casa é mais barulhenta, e às vezes ela tem que disputar essa atenção de ser ouvida, e de deixar Uhum. ela sentir as coisas e não só apontar, faz isso, não faz aquilo. Uhum. Então me chamou muita atenção a sua fala, né, para esse lugar também do outro, porque hoje, além de eu trazer isso para mim, eu tenho que trazer isso para a maternidade aí, né, para esse maternar aí que está se formando, né, que é uma criança tão pequena. Então é uma dupla responsabilidade, né, se cuidar e ser base para o outro também, né? Exatamente. E claro que, como eu falei no início, nem tudo a gente vai, os pais, né, como mãe, como pai, a gente vai suprir dos filhos, né? Então eles também vão se ajustando ao ambiente da forma como eles têm que conseguir, né? Eu vi no Instagram um vídeo bem interessante, porque não sei se vocês sabem, né? Eu sou trigêmea, eu tenho mais 2 irmãs gêmeas. Olha. E aí eu vi um vídeo de trigêmeos, eles botaram, eu não sei se foi o pai ou a mãe, botou aqueles durex transparente para as crianças não passarem, né? Para pegar as mamadeiras. Não sei se vocês viram. E aí, um conseguiu passar por baixo. E esse um pegou as mamadeiras e foi entregar para os outros 2. Um ficou chorando horrores, né? Assim, então, um conseguiu se adaptar, se ajustar àquele contexto, né, de privação. O outro chorou, o outro chorou um pouquinho, mas esperou. Então, cada um vai se ajustando da forma como, né? Então, assim, é muito bonito com a nossa capacidade humana de nos ajustar, de buscar, né? Então, assim, se não se culpe enquanto mãe, se todas as necessidades da sua filha não vai ser atendida. Ela vai ter que organizar meios e você, filha, isso aqui, vai sugerindo, e ela vai, mesmo pequenininha, né? A gente vai se organizando, né? Eu encontrei a escrita, outra criança encontra o esporte, encontra a dança, as artes, assim, é fundamental. E um ser humano sem ter conexão com a arte perde a essência da alma, né? Então, eu acho primordial, tá? Então, muito obrigada pela sua partilha. Eu sou do mesmo jeito.
Eu escrevo demais. Eu agradeço. E o quanto isso a gente entende que nem você falou, né? Cada um vai encontrando o seu jeito e tem a sua forma aí. Mas o quanto a gente não convive um com o outro em vão, né? Que nem mãe e filho. Você vai vendo essa relação como, às vezes, principalmente de mãe e filho, que é um pouco mais intensa, é o que eu estou vivendo ainda mais agora, mas o quanto isso é intenso que, ao mesmo tempo, faz você se voltar para você. Você É. também parar, você também se olhar, você se ouvir, porque às vezes a gente não está se ouvindo, né? Interessante. Exatamente. E tá em falta, né? Então, assim, se a escrita é ferramenta de cura, de saúde, é para ser receitada. Uhum. Gente, eu fui no ortopedista, tive uma tendinite no meu pé, eu fui no ortopedista. Eu achei engraçado porque o ortopedista me receitou 30 minutos de sol por dia, né? Então, era para também receitar 10 minutos de escrita por dia, né? Verdade, Se é uma verdade. ferramenta de saúde, né? Mas, enfim, Gratidão. eu que agradeço. Alguém mais quer falar? A Beth quer falar? Não? Só um instantinho. Deixa eu botei, foi um negócio aqui que eu não sei porque que eu botei. Uma legenda. Vou compartilhar o slide novamente. Estão vendo, né? E aí, gente, é muito importante entender. Não é toda escrita que favorece, tá? Exige da gente que a gente escreva com autoconsciência, com uma entrega, tá? Uma percepção das nossas emoções. Por isso que muitas vezes algumas pessoas se frustram, né? Já chegaram para mim dizendo: olha, não serve para mim, já tentei, mas às vezes a gente está tentando, mas não está aberto, tá? Então, assim, não é. Eu vou aqui sentar e escrever, mas tem criança chamando a atenção, celular truando no WhatsApp, né? Então, assim, exige da gente um engajamento, tá? Eu não vou sentar e escrever qualquer coisa e pronto, vou ficar melhor. Não, exige técnica, não é toda escrita, tá? Então, por isso que é muito importante a gente ter esse conhecimento, tá? É uma escrita que exige da gente a disposição de expressar livremente, de estar consciente no momento, de sentir o corpo, a alma em comunhão, né? De sentir as emoções, de ok, eu vou escrever aquele acontecimento, nossa, já aconteceu algo tão ruim comigo, eu vou escrever, né? Mas eu vou escrever com intenção, com entrega, tá? Não é de qualquer jeito, certo? Então, se você for escrever de qualquer jeito, nem escreva, porque você vai perder tempo e não vai te ajudar, tá? Tem que escrever com a intenção, tá? Estar disposto. Não é apenas um ato intelectual, é um ato corporal, que a gente escreve, a gente respira, a mente centra no agora, tá? O corpo, ele tá vivo dentro da ação da escrita, né? E só lembrando, é escrever com lápis, caneta, papel, não é digital. Então, a escrita não é intelectualizada, né? É sair da ordem racional, é deixar fluir, né? Então, quando nós escrevemos com presença, a mente respira, o corpo respira, né? Acalma o estresse, né? A gente tem que estar no momento, é tudo em comunhão, tá? Então, eu tinha muito essa sensação de, escrita é só algo mecânico. Não é mecânico. Depois eu fui, mas pelo amor de Deus, não é mecânico. O corpo tá ali, tá em movimento, né? Então, a escrita de si, ela conduz o sujeito a uma viagem para dentro de si, né? Para emoção, para movimentação interna, tá? E aí,
Podem pegar caneta e papel, porque eu vou dar passo a passo do que eu aprendi que funciona, tá? Eu vou dar 6 passos para que vocês entendam e consigam praticar a escrita de vocês, que eu acho que essa é a intenção, né? Todos nós estamos aqui, assim, olha, eu vou entender porque que a escrita é uma ferramenta e eu tenho interesse em usar, tá? Aí é com vocês. Eu tô dando, né, o pontapé inicial, dizendo vai dar certo. Mas aí é com vocês, tá? Então, passo para que a escrita seja autorreguladora, tá? Então, primeiramente, é o que eu vi que funciona, tá? Então, cada um vai também introduzindo o que funciona para cada um, tá? Mas nesse primeiro momento, se você seguir esses 6 passos, vai funcionar. Mas, primeiramente, entender, eu tenho que estar disposto, eu tenho que estar em conexão, certo? Isso é regra básica. Regra básica, estar disposto. Aí depois vem os passos, certo? Então, primeiro passo, escolha um ambiente tranquilo. Escolha aquele momento, mesmo que seja, nossa, é difícil encontrar um momento, mas em algum momento do seu dia, verifica. Qual é o momento mais tranquilo do meu dia? É esse aqui. É de manhã, eu tenho que acordar um pouco mais cedo, as pessoas estão dormindo, eu vou escrever. É de noite, já foram dormir, eu vou escrever. É no horário do almoço, né? Tá todo mundo descansando, vou escrever, tá? E aí você vai investigando dentro da sua rotina qual é o ambiente mais tranquilo. Eu não posso ser interrompido, não, de forma nenhuma, não seja interrompido, tá? Celular longe, desliga, bota no modo avião, tá? Importante que você não se distraia com outra coisa. Primeiro passo. Segundo passo é o corpo. Respire, porque a nossa mente está sempre, né, assim, a maioria das pessoas tem uma mente mais acelerada. Então, a respiração, faz uma respiração profunda, concentra, dá o comando para o cérebro, agora eu vou escrever, né? Para que o cérebro entenda, agora ele vai, né, a ação, tá? Então faz a respiração profunda, tá? Que vai te ajudar a estar no momento agora, certo? Regula o corpo, regula a mente, tá? Terceiro passo. Até agora tudo fácil, nada difícil. Terceiro passo. A escrita deve ser algo fluido. Então, nada de se preocupar com regras. Eu escrevi errado. Saiu da linha. Eu tive que rabiscar. Tudo bem, é experimento. Nada de você se colocar obrigações, né? Eu me propus a escrever, eu vou escrever agora. Tipo, não, tem que ser fluido, tá? Então, não mostre a ninguém. Se você pensar, eu vou escrever para mostrar para fulano, você não vai escrever de forma fluida. Não mostre a ninguém. Mas eu não tenho privacidade. Rasga o papel depois, joga fora, né? Vê um lugarzinho bem escondidinho para ninguém ver, né? É seu. Não mostre a ninguém, tá? Tem que ser fluido. Isso é regra essencial. Quarto, escreva sobre seus sentimentos, não sobre os fatos. É para você conectar com a emoção que está dentro, certo? Aconteceu algo no meu trabalho. Me deu muita raiva. Mas será que foi raiva mesmo? Ou foi tristeza? Ou foi... Aí a gente vai investigar, escrever sobre o que sentiu, não o que aconteceu, tá? Se você ficar narrando o que aconteceu, você vai perder tempo. Se propõe a escrever o que sentiu. Como eu me senti? Eu me senti assim, assim, e escreve, tá? É para conectar, é para entender o que está se passando dentro. Quinto, observe as reações do corpo sem julgamento. Porque é claro que quando a gente vai escrever sobre as nossas emoções, o corpo vai falar, o coração pode bater forte, a respiração pode ofegar, a gente pode ter vontade de chorar, a gente pode ter vontade de abandonar, quer escrever, mas não, uma raiva pode vir, mas tá tudo bem, entenda?
É o seu corpo liberando, o seu corpo sentindo, libere, né? Não reprima. Ai, tá tenso, eu tô escrevendo, tá tenso, tô começando a sentir uma dor aqui na cabeça. Relaxa, respira, né? É liberação, tá? Tudo bem, o corpo vai sentir. Observe, acolha, perceba as tensões, respire e vai se regular, certo? E, gente, a escrita também, eu esqueci de colocar, mas ela ajuda até na autoestima, porque você vai começar a não se julgar. Quando você escreve sobre você e não se julga, é um exercício de você não se julgar. Porque tem pessoas que são muito julgadoras. Ah, eu fiz isso de errado. Ah, eu tô feia. Ah, isso, né? Então, é primeiro ato de amor por nós. É escrever sobre nós e não se julgar. Né? Então, eu quero escrever algo. Ah, eu gostaria de fazer algo absurdo. Eu tenho vontade de esganar essa pessoa. Ah, mas é absurdo, não posso, eu tenho que ser uma. Não, nada disso. Né? Escreve, tá? E o último, que é fundamental, se você fizer os 5 e não fizer o último, vai por água abaixo, tá? Não abandone a escrita no meio da expressão. Não abandone. Se você começou a registrar o que você sentiu, vá até o final. Porque essa quebra, claro que é resistência, essa quebra deixa aberto, deixa a situação em aberto. Né? Então, dentro do psiquismo, não vai fechar alguma coisa, sabe? Então, assim, eu vou escrever sobre minha frustração e eu vou terminar de escrever, né? Por isso que tem que estar um ambiente legal, eu estou presente, eu estou disposta, né? Ai, Malinha, é muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir, né, ter isso tudo. Calma, né? É um processo, tá? Você vai experimentando. Tá, eu escrevi, não consegui até o final, a Maylin disse que era para ir até o final, mas tá tudo bem. Identifique o que você errou e corrija depois. Só depois não vem me dizer que a escrita não funciona. Né, que eu já escutei de algumas pessoas. Ai, não funciona para mim. Ok, mas você seguiu, você fez dessa forma, você se disponibilizou, verifica e depois corrige, né? E até porque, gente, é uma ferramenta que precisa estar disposta. A gente não gasta muito, né? Em alguns contextos, por exemplo, para mim pintar, eu preciso comprar uma tela, que não é, às vezes não é barato, tinta, né? Então, assim, é um recurso muito barato, né? Pelo amor de Deus, gente, não quer uma caneta e um lápis, né? Às vezes a gente compra de muitos e é bem baratinho, né? Mas a gente precisa do custo, da intenção e de fato estar disponível, né? Disposto, tá? O que vocês acharam? Vai funcionar? Assim, vocês vão engajar? Com certeza, copiei tudinho já. Já tudinho? É Tudinho. isso, gente. O que eu aprendi até aqui é isso, né? Quer falar, Mariana? Eu tive a sensação de que você queria falar. Não, eu tô pensando aqui só. Porque depois da nossa oficina, né, do Caminho do Artista, diminuiu muito a minha escrita. Eu não continuei fazendo tudo isso. Uhum. Mas sempre que eu tô ansiosa, eu pego o caderninho ainda e eu escrevo. Uhum. Ainda é um recurso, né? Ainda é um recurso. Eu tô acabando já, sei lá, terceiro caderno. Vai indo. E aí dá 3 páginas. Uhum. Dá 3 páginas. Vai, escreve. E não tem linhas. Eu ia falar até, não ter linhas é muito melhor com essa coisa das Dá notas. mais liberdade. Nossa, dá muita. Dá para rabiscar, dá para mexer, um monte de coisa. Eu prefiro quando não tem linha. E é interessante, eu na verdade eu estou estudando arte terapia agora, e vai ter um workshop esse final de semana sobre a utilização de cadernos, né, de forma terapêutica, só que tipo sábado. Né? Então, achei interessante que bateu na mesma semana, né, na verdade.
sábado eu vou ter essa aula, e a professora só pediu para a gente levar um caderno, que, se possível, tem que ter uma gramatura um pouco maior, tinta, lápis, canetinha e alguma coisa para escrever. Eu estava vendo se eu não tenho caderno com gramatura maior, vai ser o caderno que eu tenho aqui em casa mesmo, mas curiosa para ver o que vai acontecer nesse workshop, para ver o que ela vai propor. E o quanto isso, né, Mariana, desenvolve a nossa criatividade, né? É uma outra coisa que eu esqueci de colocar lá nos slides. Ajuda muito na criatividade, né? Do estudo do livro do Caminho do Artista, foram 4 ou 5 meses, né? Então a gente estudou o livro inteiro. E esse livro, fica a minha recomendação, né? Ele tem a proposta de facilitar a criatividade das pessoas, né? Então, assim, o Caminho do Artista não é para o artista em si, não é para quem trabalha só com arte, é para todo mundo que quer desbloquear a criatividade. E a ferramenta principal, qual é? Da autora, escrever. Né? Ela coloca escritas matinais, acorda 30 minutos antes para escrever. A primeira coisa que o mais difícil é acordar, mas a primeira coisa que a gente faz no dia é escrever, que é aquele momento em que a nossa cabeça não está, o racional ainda não está dominando, e ali, a partir da escrita, né, a sugestão dela são 3 páginas, gente. 3 páginas. Né? Mas tudo bem, começa com uma. Compra um caderninho pequeno, né? Um caderninho pequeno. É isso, 3 páginas pequenas. Então, assim, é um livro muito interessante. Fica também a recomendação aqui, tá? Para desbloquear a criatividade. E ela também... Cada capítulo tem exercícios de escrita, né? Para escrever sobre alguma coisa, né? Onde ela propõe. É um livro maravilhoso, tá? E a Mariana é psicóloga também, né? Então, vai ajudar bastante. Alguém Marlene? Diga, Beth. Marlene, tá ouvindo? Tô ouvindo. Não, eu estava só lembrando que há um tempo atrás, acho que até uma vez cheguei a falar para você, eu tinha essa prática, né, da escrita. Era assim, e eu me senti super bem, só que eu não tinha nem consciência que era vamos dizer assim, uma atividade, um processo terapêutico, né? Só tinha uma coisa, eu não suportava olhar depois, sabe? Porque eu acho que eu sou muito, tenho uma autocrítica muito apurada, e eu dizia, quando eu falava no trabalho e tudo, que eu gostava de escrever, às vezes até poesia saía, mesmo depois eu achando ridículo, mas eu dizia que as pessoas só iam ver depois que eu desencarnasse, sabe? Aí depois eu perdi esse hábito e tudo, mas realmente, para a mente da gente, dá um bem-estar, né? Vem aquela coisa assim, e a escrita, como você falou, sem se preocupar com regras nem nada, você vai, escreve direto, é muito bom, Sim. com certeza. E Quero aí, voltar a essa prática. Não, um exercício, né, Beth, de Muito bom. olhar, né, assim, eu gosto de olhar depois, né, no outro dia, outro momento, mas também não precisa olhar, né, se aquilo ali você... Mas poderia caminhando para ter essa coragem, certo? Porque você escreve, e aí, não, quando você for ler, você vai ter outro olhar, sabe? Mas, assim, tudo bem se não quiser ler, tudo bem que se quiser jogar fora. Primeira parte de escrever, se permita escrever, tá? Aí, por isso que eu vou falar uma outra... Só no final, a gente já está terminando, tá? Finalzinho, que é a questão da escrita, da partilha social, certo? Da partilha, que foi outra coisa que descobriram que é eficaz. Por isso que às vezes tem grupos de escrita, onde a gente vai escrever e partilhar sobre, né? Mães enlutadas, pessoas que têm algum diagnóstico, fibromialgia, sobrepeso, né? Então, assim, em grupo,
a gente escreve e partilha. Claro que cada um partilha como quiser, né? Em grupos onde a gente tem afinidades, né? Grupos de mulheres, grupos de mães, grupos de adolescentes, né? Gente, adolescente está precisando muito disso. Nossa, demais. Então, assim, expressar em grupo permite essa partilha emocional e favorece o sentimento de coletividade, eu não estou só, e de preenchimento, que é outra necessidade psicológica, necessidade de pertencimento, né? Gente, essa angústia é só minha, né? Tem outras pessoas sentindo a mesma coisa, tá? Aí a gente parte para uma outra, segunda possibilidade de utilizar a escrita sozinha, onde eu fico aqui e pratico, né? Mas tem um outro contexto onde eu posso escrever e me permitir compartilhar, porque aí a gente já usa dois recursos, a escrita e a expressão falada, né? Falar também é necessário, né? Por isso que eu, Maylin, consegui me ajustar na expressão escrita. Mas em alguns contextos eu tinha que falar, eu tinha que dizer o não, né? Em alguns contextos eu tinha que pedir respeito, né? Porque não dá para mim engolir, né? Sem falar. A expressão falada é outra coisa, escrita, né? Então, assim, num contexto grupal, quando existe um grupo de partilha, experiências em comum, ela vai potencializando a expressão, né? Tem o autoacolhimento, que é muito importante, mas tem o acolhimento coletivo, né? E aí a gente é um outro contexto, tá? E aí eu tenho uma proposta de ser facilitadora de momentos como esse, né? Então, desde 2023 eu tenho proposto escritas coletivas, poesias terapêuticas, cartas terapêuticas. Qual foi a última vez? O último foi o do Caminho do Artista. Mas eu tenho proposto esses momentos de oficinas onde a gente faz coletivamente, né? Eu fiz duas oficinas de cartas terapêuticas, duas oficinas de poesias terapêuticas de 2023 para cá, né? E aí é um contexto onde eu me proponho, meu propósito, o meu objetivo é ser essa facilitadora dessa proposta, né? E aí, quem se interessar, tá? Eu iniciei um projeto onde eu quero reunir pessoas que têm essa vontade, tá? Para que a gente se reúna em alguns momentos para escrever sobre alguma coisa, tá? E aí eu chamei de escrita da alma, uma comunidade de escrita da alma, tá? Onde a gente tem essa proposta desse autocuidado de si através da escrita terapêutica, né? Porque eu sei que nem todo mundo se identifica com isso coletivamente, mas eu sei que muitas pessoas precisam de um contexto de grupo, né? Porque muitas vezes a gente não faz sozinho, né? Eu também não escrevo todo dia. Eu também, assim como a Mariana falou, né? Eu também dou minhas escorregadas, né? Mas ela está sempre ali, tá? Então, assim, uma das minhas propostas enquanto psicóloga, né? Enquanto pessoa que estuda sobre, pratica, é essa, tá? Então, gostaria muito que vocês entrassem para a comunidade, não paga nada, né? Mas aí de vez em quando a gente vai se reunir, e aí eu ainda vou ver como vai funcionar, mas de juntar pessoas que têm essa mesma proposta, porque junto a gente chega mais longe, né? E aí também continuar compartilhando o que eu aprendo sobre, né? Vocês podem me acompanhar no Instagram, porque lá eu sempre ponho as novidades, né? O que eu estou fazendo, o que eu estou descobrindo, ou o que eu quero fazer com outras pessoas, né? Então, gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Todo mundo participou, olha que legal.
Ah, que legal, todo mundo participou. Marli, Diga, Beth. eu não sei se você concluiu, mas não estou querendo lhe apressá-la, não. Mas eu queria agradecer a lembrança sua, sabe? A lembrança de você me chamar de fazer parte desse momento tão importante. Uhum. Muitíssimo Sim, obrigada. sim, eu já tô finalizando já. Tudo que eu gostaria de falar, eu já falei, né? Esse momento mais é para ouvir vocês, quem quiser falar mais alguma coisa, e para agradecer. Então, muito obrigada, Beth, por aceitar receber. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, Maylene. Também gostei muito, viu? E se Nada. depender de mim, vou fazer o possível para participar desse grupo. Sim, Vou ver se eu tenho talento para continuar na- nesse grupo que você está querendo claro, dar continuidade, viu? não Vou ver se eu, precisa só, saber se eu precisa tenho só talento. de estar disposta. Tá certo. Obrigada, viu? Hum. Tá. Tchau. Eu só tenho a agradecer, né? Infelizmente, algumas pessoas não puderam vir, mas já me comunicaram que não poderiam vir. Eu chamei muitas pessoas e vocês vieram, né? Mas eu disse para mim mesma, eu vou fazer, mesmo se não tiver ninguém, porque eu preciso partilhar, né? Mesmo se não tivesse ninguém, eu ia gravar e ia botar em algum lugar, né? Mas é diferente quando a gente fala para as pessoas que estão interessadas, né? Porque algumas pessoas vêm, mas vêm para criticar, vêm para bisbilhotar, né? Assim, tudo bem que venha, né? Mas eu senti que vocês estavam de fato interessadas, querem saber sobre, né? Algumas aqui já foram meus pacientes, então tenho muito carinho por vocês, né? A Regiane e a Giana eu não conhecia, né? Então eu espero que a gente possa se encontrar em outros momentos, tá? Agradecer muito, 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 porque de fato me fizeram muito feliz. Ok? Então a gente finaliza por hoje. Alguém tem alguma fala que não gostaria de estar na gravação? Porque eu posso retirar. Não, né? Ok. Então, posso disponibilizar o que foi gravado. Ok, gente. Muito obrigada. Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo descanso. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. E muito obrigada. Obrigada. Boa Tchau, noite. tchau.